Amém. Sempre temos que lembrar o que a gente faz aqui, nesse lugar. Hoje, as pessoas atribuem muitas coisas que não são o que nós fazemos num culto, não é? Porque acham que realmente o culto deve substituir várias coisas que o mundo faz, quando na verdade o culto é uma coisa única. Não está tentando substituir ou ocupar o lugar de nada na vida dos cristãos daquilo que o homem ímpio experimenta. E uma das coisas centrais é a pregação da palavra de Deus no culto. Em 2 Timóteo 4, 2 e 3, Paulo diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos, suas fortes paixões. Durante todo o tempo que eu prego aqui, regularmente, em tantos cultos, não sabemos nem os quantos, de adoração, ele é mínimo, não é? Ele tem adoração, pregação, que é adoração. Na verdade, eu resisto à referência, quase sempre que as pessoas fazem, de que a metade do culto, ou parte do culto, é louvor e adoração, e a outra metade é simplesmente ensino. De tal maneira que as pessoas ficam vendo assim: vamos ter mais ensino, ou vamos ter mais adoração? Todo culto é a nossa adoração a Deus, e é o que nós viemos fazer aqui. E eu insisto que a maneira como nós falamos sobre isso seja sempre totalmente integral no que nós fazemos. Em uma parte do culto, nós adoramos por meio de cânticos, por meio de oração, por meio de confissão, por meio de afirmações da verdade de Deus. E em outra parte do culto nós adoramos pregando, adoramos ouvindo a pregação, a palavra de Deus. Tudo que fazemos é adoração, de tal maneira que não ficamos medindo muito, não vemos nada no culto que não faça parte exatamente da nossa adoração a Deus. Portanto, não ficamos categorizando as coisas, o que significa que o objetivo da exposição bíblica, da pregação bíblica no sermão, é para alimentar em mim mesmo e em todos nós a adoração a Deus, despertar a adoração, experimentar a adoração enquanto olhamos para a palavra de Deus, e ao mesmo tempo atrair todas as pessoas, vocês, para a experiência de adoração sobre a palavra, de adoração sobre a beleza de Cristo revelada a nós na palavra, e em resposta brilhar mais ainda em adoração para outro grau de glória da nossa contemplação de Cristo. Então, o objetivo da pregação é apenas secundariamente todas as outras coisas da vida. O objetivo da pregação é apenas e sempre todas as outras coisas são secundárias, não é? Secundariamente só que os casamentos sejam mantidos, que o nosso povo seja honesto em seus caminhos, em seu trabalho, em seu estudo, justo em seus negócios, ou que possamos testemunhar com ousadia aos incrédulos do Evangelho, ou que possamos orar com mais fervor em nossas casas, e aqui, ou que sejamos generosos para que a obra de Deus no mundo seja mantida, sem mostrar um coração nosso que não é liberal para com aquilo que Deus está fazendo. Se alguma dessas coisas se tornar o objetivo da pregação, nós deixamos de pregar biblicamente. E o problema é que hoje em dia quase que
toda pregação tem um objetivo que faz a pregação não ser a pregação bíblica. A nossa principal tarefa, a minha principal tarefa, semana após semana, é manejar as Escrituras de tal maneira que a realidade de Deus fique mais ampla diante dos teus olhos, dos meus olhos, dos nossos corações. E é claro que eu orei, não é? E oro pela saúde dos casamentos, a sua honestidade em todos os seus negócios, a sua ousadia ao testemunhar a respeito de Cristo, sobre o seu fervor na oração, sobre sua generosidade sacrificial. Tudo isso é parte da vida cristã, mas o problema é que muitos pastores estão sobrecarregados com a urgência dessas coisas práticas, não é? Na vida, que sutilmente, alguns, outros descaradamente, fazem dessas coisas o objetivo principal. Quando o objetivo principal de uma pregação é o casamento das pessoas, ela não é uma pregação bíblica, e não é mais o evangelho que está sendo pregado. Não é? Quando o objetivo principal é o que eu vou... É porque eu quero que as pessoas façam determinada coisa, eu estou esquecendo, e sutilmente o objetivo principal da pregação escapa da onde ele deve estar, e isso é mortal. É por isso que é fácil você estar morto, uma igreja está morta, e não perceber, como Jesus fala em Apocalipse, que você tem nome de que está vivo, mas está morto. É fácil abraçar algo mortal assim, e você ainda achar que está falando sobre algo que está vivo. E todas essas coisas, e as milhares de outras coisas práticas, que são fruto da nossa contemplação e deleite em Deus, só podem florescer no solo da adoração. Se nós não adoramos a Deus, se nós não somos adoradores em espírito e em verdade, nada em nosso casamento vai exaltá-lo, glorificá-lo, e nada será saudável, mesmo nos melhores dias. Não estará cumprindo a razão pela qual as coisas foram feitas. Então, minha tarefa principal, sempre, semana após semana, é lidar com as Escrituras de tal maneira que abra a realidade de Deus para você, da beleza de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, e a sua obra em Cristo, na alma humana, essa psicologia celestial, não é? E no mundo, para que os corações, primeiro o meu coração, não é? E então o coração do povo de Deus possa ser inflamado, incendiado em adoração a Deus. Então o coração está em chamas com a adoração a Deus, apenas quando ele é inflamado pela visão da glória de Deus, através apenas da palavra de Deus, que é o solo no qual todo fruto de justiça que glorifica a Deus e que exalta a Cristo nasce, porque depende que o Espírito Santo produza ali no coração, e se não crescer lá, não é um fruto cristão. Você pode ter alegria, mas não é a alegria que é o fruto do Espírito. Você pode ter algumas coisas como o mundo tem, mas nada disso é algo que o Espírito Santo está produzindo no seu coração. Você pode ter bons relacionamentos ou um bom casamento. Então, o que eu quero sempre persuadir você é que a pregação bíblica, do tipo que Paulo ordenou, não é? Aqui que a gente viu em 2 Timóteo 4:2, é parte da verdadeira adoração e produz verdadeira adoração no coração dos verdadeiros adoradores. E ela não tem outro objetivo. Todas as outras coisas são secundárias. E quando cada uma delas se torna o objetivo da pregação, então essa pregação não é mais bíblica. E nem leva as pessoas mais para o lugar onde a verdadeira pregação deve levar. O texto é aberto para que o verdadeiro significado do texto, a intenção do autor do texto, que é Deus, através do Espírito Santo, nessas palavras e nessas orações registradas, nessas doutrinas, e a realidade comunicada por meio desse significado claro,
da exposição do texto possam ser vistos pelo que é. E isso é a exposição bíblica. Mas ela não visa, o objetivo dela não é que as pessoas simplesmente tenham um conhecimento melhor, que elas possam aplicar de maneira prática na vida. Quando a Bíblia é aberta, o pregador deve estar respondendo a palavra de Deus. É muito fácil nós querermos realmente colocar na Bíblia algo que não está lá. Então, com sua mente, seu coração, com tudo que nós somos, nós queremos sinalizar o valor, a beleza proporcional a que Cristo é realmente, e isso gerar em nossos corações exultação, adoração. Então, nós não somos professores. Nós não viemos aqui nesta noite ouvir um professor falar sobre determinada matéria, por mais importante que nós achássemos ser o que está sendo dito. O que a gente quer dizer com um pregador sinalizando o valor proporcional da beleza da realidade por trás de cada texto da Bíblia, cada sentença, é que a resposta, nossa resposta, a tua resposta a isso, com o nosso coração, mente, corpo, deve ser adequada e proporcional à realidade maravilhosa do texto bíblico e como ele revelou a beleza de Deus. Nós começamos esse culto falando sobre a cruz e como é único, não é? A centralidade em algo que aparentemente seria terrível, mas que é o centro daquilo que a gente faz. Então, aqui nós estamos, a gente, quando vai adorar, as pessoas hoje, eu já disse isso, quando os cultos falarem sobre adoração, as pessoas normalmente querem falar sobre um aspecto, uma parte do culto, que é quando tem hinos, etc. E quase tudo que eu escuto não tem nada a ver com a Bíblia. E no mundo reformado não é diferente, quase tudo que você escuta não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas que dizem que nós temos que ser centrados na Bíblia, tendem a não ser nada centradas na Bíblia, quando estão falando a respeito disso. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos a essência final do que é a adoração. A essência final da adoração interior em nossos corações, em nossos novos corações. E isso é bem definido, e nós queremos olhar essa definição interna da adoração, do que é adoração, e a razão pela qual a gente deve se concentrar na essência interna da adoração é que o Novo Testamento, ao contrário do Velho Testamento, é incrivelmente silencioso sobre especificidades externas de como deveria ser o culto, de como deveria ser a adoração corporativa. Ele é silencioso a respeito disso. E a razão para isso é que o Novo Testamento será um livro relevante de fé e vida para todas as culturas do mundo. Ele não está direcionado a um povo específico, a uma cultura, a uma nação, a um tipo de gosto, a um tipo de jeito, ou a uma época. Então, o judaísmo do Antigo Testamento, ele era principalmente uma religião de vir e ver. Você tinha que ir até lá e ver a maneira com que Israel recebeu a verdade de Deus, a maneira como as coisas deviam acontecer. Mas o Evangelho, o cristianismo, o Novo Testamento é principalmente vai e diga às nações. Vá e conte isso para todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Isso significa que nós devemos tomar a palavra de Deus e encarná-la em cada cultura do mundo. Não é nada tribal, não é nada ocidental ou oriental. Portanto, existem centenas de desdobramentos culturais da essência interior da adoração. A essência interior da adoração é uma só:
da verdadeira adoração. Mas os desdobramentos culturais externos dessa essência da adoração não são prescritos no Novo Testamento. Não nos diz em nenhum lugar do Novo Testamento se devemos adorar em um prédio ou debaixo de uma árvore. Não diz. Não diz se é melhor fazer em cima de uma montanha ou embaixo de uma montanha. Não diz nada a respeito disso. Qualquer pessoa que fale a respeito disso está falando algo que não está na Bíblia. Não diz que nós devemos cantar um cântico, 10 cânticos, 15 cânticos ou 20 cânticos. Quem quiser falar biblicamente quantos cânticos deve se cantar num culto, está simplesmente deturpando, mentindo a respeito de algo que a Bíblia não disse. Porque não há nenhuma instrução na Bíblia de quantos cânticos nós temos que cantar num culto. Quantos cantos cantamos hoje? Não sei, 5, 6, 7, não sei. Mas se fosse 8, 9, 10, 3. A Bíblia não diz nada a respeito disso. A Bíblia não diz se os cânticos têm que ser com líderes de louvor ou sem líder de louvor. Nem diz que tem que ter líder, mas que não tem que ter. Não diz nada a respeito. A Bíblia não fala nada sobre se você deve, o Novo Testamento, ser com instrumentos ou sem instrumentos. Que tipo de instrumentos ou que coisas são adequadas e que coisas não são adequadas. Qualquer pessoa que falar sobre isso não está falando sobre a Bíblia. Está falando sobre ela. Mas quando nós falamos algo sobre nós e colocamos a Bíblia, nós estamos mentindo em nome de Deus. A Bíblia não diz se os cânticos devem vir antes ou depois da pregação. As pessoas, por exemplo, se nós começássemos hoje com a pregação e os cânticos fossem depois, certamente algumas pessoas diriam, mas tem que ser assim. Por que começou com pregação e não com... Porque a Bíblia não diz nada a respeito. A Bíblia não diz nada que os cantos devem vir antes ou depois da pregação. A Bíblia não diz se o culto deve ter 30 minutos ou 5 horas. Não diz. Não há nenhum verso que diga quantas horas um culto deve ter. Ele pode ter 1 hora, ele pode ter 2 horas, ele pode ter 3 horas, pode ter 5 horas. Não diz nada a respeito. Não é? Um dia, Paulo falando, durante muito tempo, alguém caiu da janela porque dormiu. Nós pensaríamos que ninguém dormiria numa pregação do apóstolo Paulo. Não é? A Bíblia não diz nada se nós temos que cantar em pé ou sentados. Nada, nada. A Bíblia não diz nada se os bebês têm que estar presentes ou não. Não diz. A Bíblia não diz nada se nós temos que pregar com púlpitos ou sem púlpitos. Uma coisa é certa, a Bíblia diz claramente que aqui na frente não é um altar. Não é? Infelizmente, evangélicos, como se fossem católicos, chamam a parte da frente da igreja de altar. Altar é um lugar de sacrifício. É um lugar onde o sacrifício é feito. E o único altar que o evangelho conhece é a cruz. Há 2000 anos atrás, numa sexta-feira, no Calvário, é o único altar que nós conhecemos, onde o sacrifício foi feito e o sangue foi derramado. A Igreja Católica chama isso aqui de altar, porque elas acreditam na transubstanciação e de que o sacrifício se repete, o que é um absurdo. Não é? Mas a Bíblia não diz que tem que ter púlpitos ou não ter púlpito. A Bíblia não fala nada sobre que tipo de roupa você tem que usar num culto. Se é uma roupa formal ou informal. Não diz, não tem nenhum texto que diga que você tem que usar uma roupa formal, não. Não diz uma ordem de fluxo definidos para cada um. Não diz que tem que ser primeiro uma oração congregacional e tem que começar com uma oração e depois tem que ter isso. Não diz nada disso, não tem absolutamente nada. A Bíblia não diz se você pode adorar a Deus em catedrais maravilhosas, né, como durante toda a Idade Média, e catedrais lindas, com vitrais, com a luz entrando, maravilhosa, ou se pode ser em auditórios, como um cinema, ou como um teatro. A Bíblia não fala nada sobre isso. Todo mundo que fala sobre essas coisas não está falando nada sobre a Bíblia. A Bíblia não fala, imagine, sobre a altura do som. As pessoas às vezes pegam coisas e fazem inferências. Não é? Nós temos que ouvir tantas pessoas para cá, tantas pessoas para lá. A Bíblia não está falando nada a respeito disso. Não é? Cor, tipo de música, enfim, nós podemos ficar aqui muito tempo. Todo mundo que fala sobre essas coisas com a Bíblia aberta está inventando e falando coisas que a Bíblia não disse.
A adoração no Novo Testamento é radicalmente orientada para a experiência do coração e está livre de formas e lugares específicos. É por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, não fala a respeito de nenhuma dessas coisas que eu falei a vocês. Jesus estabeleceu a trajetória quando ele disse à mulher no poço, em João 4, 21 a 23, mulher, acredite em mim, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, você adorará o Pai. A hora está chegando, e já está aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai está procurando tais pessoas para adorá-lo. Você vê aqui uma mudança de categorias, não é? A adoração não vai acontecer apenas nesta montanha de Jerusalém como era, lá no templo, com todas aquelas coisas, exatamente como foi estabelecida externamente pelos sacerdotes, as roupas dos sacerdotes, como ia funcionar todas as coisas. Não acontecerá nessa montanha que nós estamos, como você disse que seus pais falaram para adorar, nem em Jerusalém. Há essa mudança de categoria. A adoração é em espírito e em verdade. Você vê, o espírito e a verdade substituem montanhas, cidades, formas, catedrais ou teatros, vitrais, luz do sol, luz artificial. Substitui. Assim a dimensão externa, formal e geográfica da adoração diminui e a essência interna da adoração é colocada em primeiro plano, não é? No Novo Testamento. E qualquer um de nós que queiramos realmente adorar a Deus com a igreja de Deus em nossas vidas, se perdermos isso, perdemos o que a adoração é. Você pode se surpreender, não é? Mas homens que é óbvio que tinham a maneira com que eles faziam o culto e tinham os louvores, mas homens comprometidos com a palavra de Deus são sérios com o que a Bíblia diz e o que ela não diz. Então você pode se surpreender, mas João Calvino, na obra mais importante da igreja, não é? Depois dos tempos apostólicos, que são as Institutas, ele diz assim a respeito desse assunto: o mestre ou Jesus não quis, na disciplina e cerimônias externas, prescrever em detalhes o que devemos fazer, porque ele previu que isso dependia do estado dos tempos, da época, ou seja, das culturas e da época, e ele não considerou uma forma adequada para todas as épocas, porque ele não ensinou nada especificamente, e porque essas coisas não são necessárias para a salvação, e porque a edificação da igreja deve ser adaptada de várias maneiras aos costumes de cada nação e cada época. Será apropriado, como a vantagem da igreja exige, mudar e revogar as práticas tradicionais e estabelecer novas. Na verdade, admito que não devemos investir na inovação precipitadamente, só para fazer. De repente, por causa, ele diz, insuficiente. Mas o amor julgará melhor o que pode ferir ou edificar. E se deixarmos o amor ser nosso guia, tudo estará seguro. Institutas 4.10.30. Você vê, ele diz... Nosso mestre, o evangelho é para todas as nações, todas as épocas, todas as culturas. Ele, certamente, quando a essência interior da adoração entrar no coração dos africanos, ela vai se exteriorizar de uma maneira que tem a ver com a cultura deles, com a época que eles vão estar. E quando for na América, vai ser de acordo com a cultura deles e com a época que eles vão estar. E quando for aqui na Europa, certamente será... muitas pessoas não esperariam que Calvino falasse isso, esperariam que ele dissesse exatamente como devia ser um culto, não é? E certamente em Genebra havia uma maneira de celebrar o culto, mas ele deixa claro de que isso não aquela forma não era a que Cristo determinou, era simplesmente a que eles achavam adequadas para aquela cultura, para aquela época, para aquele momento, não é? Então
Porque ele, Cristo, não ensinou nada especificamente, e porque essas coisas não são necessárias para a salvação, e porque a edificação da igreja deve ser adaptada de várias maneiras aos costumes de cada nação, cada época. Será apropriado, como a vantagem da igreja exigem mudar e revogar as práticas tradicionais e estabelecer novas. Esse é Calvino, que talvez fosse a pessoa que menos você esperasse, que falasse assim, mas homens que realmente tratam a Bíblia séria, tratam a Bíblia com essa seriedade. Ele não tentaria calvinizar, não é, como as coisas deviam ser, quando a Bíblia não falou sobre aquele assunto. Já Lutero, você sempre sabe que Lutero, ele é mais expansivo que Calvino, mais estrondoso, não é? Então Martinho Lutero, como você podia esperar, coloca as coisas um pouco mais ao seu estilo. Lutero diz assim: a adoração e louvor a Deus deve ser livre à mesa, livre em salas privadas, livre no andar de baixo, no andar de cima, livre em casa, no exterior e livre em todos os lugares que nós nos reunirmos, por todas as pessoas, em todos os momentos. Aí, isso é bem Lutero, né? Ele diz: quem lhe disser mais alguma coisa do que isso que eu estou dizendo, está mentindo tanto quanto o próprio Papa e o diabo mentem a respeito do Evangelho. Isso é tudo que ele disse. Então, o que acontece no coração? Você vê, tanto Calvino quanto Lutero, apesar de serem homens das suas épocas, está lá o púlpito lindo que Calvino pregava, tem que ser daquele jeito, aquele púlpito alto, maravilhoso. Não, a Bíblia não diz nada a respeito disso, não é? O que Lutero pregava, ele até está enterrado embaixo daquele púlpito lindo. Aquilo era coisa da sua época, é o que eles estão falando. O que acontece então? O que é adoração? No que realmente nós devemos estar centrado a partir da palavra de Deus? Então, no nosso esforço para definir a adoração biblicamente para nós, nós nunca focamos no externo. É pura perda de tempo falar sobre a música que as pessoas da Ásia estão cantando agora, e das pessoas da África, ou das pessoas do Extremo Oriente, ou as pessoas de países na Oceania. Certamente as músicas que os indianos cantam e a cultura deles não é algo que eu tenha muito, mas é totalmente perfeito que eles expressem a essência interior da adoração deles, como indianos lá onde eles moram, com a sua cultura. Essa é a beleza de todas as tribos, línguas, nações e culturas adorando a Deus, não é? Então, qual é a essência que deve ser a mesma em todo mundo? Em Calvino, em Lutero, em mim, em você, num brasileiro, num japonês. O que acontece no coração quando o coração está adorando? Claro que Deus pretende que haja atos externos de adoração, orações faladas, cânticos, afirmações de fé e assim por diante. Mas essas coisas externas devem fluir de uma essência interior igual em todo o coração regenerado. E claro, Paulo diz em Romanos 12:1 que toda a nossa vida corporal de obediência deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, não estou minimizando a necessidade de expressões externas do valor de Cristo. Nem Calvino estava, nem Lutero. Eles estavam dizendo que ele jamais prescreveu de como seria as expressões externas do valor de Cristo no coração da igreja, mas estaria adaptado, como Calvino diz nas Institutas, à sua época, à sua cultura e etc. O que eu quero saber é o seguinte: o que deve acontecer no meu coração para que aquilo que está acontecendo externamente não seja apenas movimento muscular, para que independente se o meu ambiente é uma catedral magnífica com seus vitrais, é um teatro ou é debaixo de uma árvore, o que deve estar acontecendo dentro de mim para que essa coisa que acontece fora esteja adequada,
não é? Movimentos musculares não são adoração, não são expressões reais de algo autêntico automaticamente dos nossos corações. Os fariseus, eles tinham muitos atos externos, eles tinham as roupas certas, eles tinham o jeito certo de fazer todas as coisas, todas as saudações, toda a adoração, mas Jesus disse que dentro deles havia ossos defuntos, podres, ou seja, hipocrisia, iniquidade, e que o coração de Israel, grande parte do tempo, estava distante de Deus, e eles não o adoravam de forma nenhuma. Então o texto que mostra para nós mais profundamente a essência do que é a verdadeira adoração está em Filipenses 1, 20 e 23, e você vai ver que Paulo não está falando sobre o púlpito, como ele deve ser, como deve ser o local onde nós estamos, como deve ser os vitrais da catedral, o púlpito, em que forma, em que lugar. Ele está dizendo sobre a essência da adoração, que deve se expressar externamente de maneiras diferentes em todas as culturas, épocas, nações, por um povo que realmente foi regenerado. Ele diz: a minha expectativa ansiosa e a minha expectação, não é, que Cristo seja engrandecido em meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Agora, a gente está assumindo que adorar a Cristo é virtualmente a mesma coisa que engrandecer a Cristo, que mostrar o valor infinito de Cristo e se deleitar nesse valor. Então, esse é realmente um texto sobre essa ansiosa expectativa de Paulo e esperança de que Cristo vai ser adorado na vida dele, na vida e na morte, em todos os lugares. Então, ele dá a base de como a sua morte e vai engrandecer Cristo. Ou seria, como a sua morte poderia ser adoração. Como sua vida poderia ser adoração. Todos nós, quanto mais conhecemos Deus, mais nos afastamos de todas as bobagens que as pessoas falam sobre adoração, mais compreendemos profundamente o que a Bíblia fala sobre adoração, como o Novo Testamento deixou todos esses aspectos de fora, como Calvino falou e Lutero, e concentrou tudo na verdadeira adoração que o Evangelho produz no coração do homem. Paulo diz: para mim, o morrer é lucro. Então ele explica no versículo 23 que a razão pela qual a morte seria um lucro para ele é que a morte significaria partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então o que ele está dizendo é que o argumento do apóstolo Paulo é que minha morte será uma exaltação, será uma adoração a Cristo, uma honra a Cristo, um culto a Cristo, a minha morte. Se em minha morte eu experimentar Cristo como um tesouro mais satisfatório do que tudo que eu estou deixando para trás com a minha morte. Eu deixo para trás com a minha morte amigos, sol, eu deixo comida, eu deixo ar, eu deixo tudo que existe, pessoas, relacionamentos. A morte faz eu deixar isso tudo para trás. Então é o seguinte: se em minha morte eu experimento Cristo como uma satisfação muito maior do que tudo que eu deixo para trás, então Cristo é adorado na minha morte, é exaltado na minha morte. Você vê, Jesus só é adorado quando ele, em cada coisa, é infinitamente mais satisfatório do que todas as outras coisas. Se não foi assim nesta noite, não foi adoração. Não importa como eram os hinos que nós cantávamos, os hinos devem sempre expressar a palavra de Deus. Culto é cantar a Bíblia, orar a Bíblia, pregar a Bíblia. Isso é o que eu ganho, significa eu tenho um lucro. Paulo está dizendo o seguinte: morrer para mim é lucro, porque quando eu coloco na balança tudo que eu perco e o que eu ganho é infinitamente melhor do que o que eu perco. O que eu ganho é mais de Cristo. E nos outros lados da balança pode ter milhares de coisas que poderiam ser boas, mas são incomparáveis perto de Cristo. Então, quando essa é a realidade, um homem está adorando Cristo com a sua morte. Você vê?
A morte é lucro porque eu recebo Cristo, mas isso só é verdade se eu experimento Cristo como um tesouro totalmente valioso, satisfatório para a minha alma, mais do que tudo que eu perco com a morte. Você vê como não há desculpas para não adorar a Deus? Se a morte deve ser adoração, porque tudo que eu perco é incomparável com o que eu ganho em Cristo, como é que os problemas da vida podem impedir alguém de adorar a Deus? Tudo que um problema me tira é menos do que a morte, não é? A morte tira tudo, não é? Vamos dizer que eu perdi a saúde, perdi um amigo, perdi alguma coisa, aquilo não é nada comparado a Cristo. Quando eu tenho mais satisfação em Cristo do que qualquer coisa, então eu estou adorando. Você nunca pode ter, o Filho de Deus, um problema para adorar, porque você só pode ter um problema para adorar porque você acha que perdeu alguma coisa, ainda vivo, que tirou a sua satisfação em Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é que nem a morte pode tirar a satisfação dele em Cristo, porque ele compara o que a morte tira. A morte não tira uma coisa ou outra, como os problemas tiram. Ela é o problema que tira tudo, não é? Ele diz, quando eu olho para tudo que a morte tira e o que eu ganho, que é Cristo, eu acho que é lucro. Então Cristo é exaltado sobre todas as coisas, e a exaltação de Cristo e o deleite em Cristo é que é a essência da adoração. É isso que transforma a minha morte em um ato de adoração. Só isso pode ter transformado os nossos cânticos em adoração nesta noite. Só o valor de Cristo totalmente satisfatório assim para nós pode ter transformado a nossa oração em adoração. E a pregação que visa outra coisa, mesmo que seja a saúde dos nossos casamentos, que não visou, a pregação que não visou Cristo como infinitamente mais satisfatória do que tudo, inclusive nossos casamentos, não é uma pregação bíblica. E nem leva as pessoas à adoração. Porque a experiência interior do meu coração é valorizá-lo e desfrutá-lo. E quando eu vejo que na minha morte eu posso desfrutá-lo mais, então eu conto ela como lucro e transformo a morte em adoração. Apreciá-lo como mais satisfatório do que tudo que eu perco na morte. E isso é confirmado se a gente vê Paulo mais tarde, ele vai descompactar, e a outra metade do verso, o 21, ele diz, o viver é Cristo. Não é só que a morte me dá mais de Cristo, o viver para mim também é Cristo. Eu considero tudo como perda por causa do valor supremo de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas, e eu as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando ele lista as coisas que ele perdeu, são coisas maravilhosas. Perdeu o respeito, perdeu o respeito e como a nação dele via ele, como o mundo via ele. Ele começou a ser tratado como lixo do mundo, ele perdeu o seu bom nome, ele perdeu essas coisas. Mas é uma coisa interessante em Paulo, nós normalmente chamaríamos essas coisas que foram perdidas de cruzes. Ah, minha cruz é terrível, perdi isso, perdi aquilo outro. Você vê, porque nós não estamos entendendo o que a adoração é. Paulo não chama aquilo que ele perdeu de cruz, a cruz que ele está, não é? Ele chama de lixo, simplesmente porque ele comparou o que ele perdeu com o que ele ganhou, e perto de Cristo ele diz, considero elas lixo, não é uma cruz, essa não é a cruz que eu carrego, as coisas que eu perdi, dilacerantes, as coisas que eu perdi são lixo, perto do que eu ganhei. É adoração, é a mesma coisa que ele fez com a morte, você vê, ele faz com a vida. Então a morte é ganho porque ela nos aproxima mais de Cristo, que é um tesouro mais satisfatório que tudo que eu perco na morte. E a vida é Cristo, porque mesmo antes da morte, Paulo já tinha escolhido contar tudo como perda por causa de Cristo. Então é o seguinte, tudo na vida comparado a Cristo é um lixo. Então a vida toda de Paulo era adoração a Deus. E a morte dele também seria adoração a Deus, pelo mesmo motivo. Então aqui está a nossa conclusão sobre adoração. É nós experimentarmos Cristo como um tesouro mais satisfatório do que tudo que a morte pode nos tirar. E o que a morte nos tira? Tudo, menos Cristo. Então você só está adorando quando você considera Cristo, quando você desfruta Cristo como um tesouro mais satisfatório do que tudo que a morte pode tirar de você. Senão você não adorou essa noite.
Não é por causa dos hinos, nem o estilo, nem a nossa roupa ser formal ou informal, ou nós cantarmos 3 hinos, ou 4 hinos, ou 10 hinos. Não é a harmonia, não é a sofisticação. A Bíblia, como eu disse no Novo Testamento, não fala nada sobre nada dessas coisas. Ela fala sobre verdadeira adoração. E como você viu Calvino falando nas Institutas, isso vai se expressar externamente, dependendo da época, da cultura, de todas essas coisas, porque essa é a beleza do Evangelho. Não é de um povo, não é de uma cultura, não é de um jeito, é de um coração que começou a ver Cristo como o Pai vê Cristo, e isso certamente se exterioriza em como nossos casamentos serão, em como nós vamos trabalhar. E é por isso que cada pregação não é sobre essas coisas, é sempre sobre o que Cristo é para nós, e todas essas coisas caindo no lugar por causa disso, sendo parte da nossa adoração. Então é experimentar Cristo como um tesouro mais satisfatório do que nós perdemos na morte, e é experimentar Cristo como mais satisfatório do que tudo que você tem na vida: casamento, romance, sexo, dinheiro, nome, reputação, tudo. Quando todas as coisas da vida são infinitamente menos satisfatórias do que Cristo, você está adorando a Cristo, está exaltando a Cristo. Essa experiência do coração de estar satisfeito com Cristo e tudo que Deus é para nós em Cristo é a realidade interior e a essência do que Paulo chamou de magnificar a Cristo na vida e na morte, ou seja, da adoração. Você vê como é bobagem quase toda discussão sobre adoração, quando ela está tratando de coisas que não tem nada a ver com a adoração, e sim como a adoração se expressará, quando na verdade ela vai se expressar de maneiras diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, em pessoas diferentes. Então a adoração inclui expressões externas dessa essência. Por causa desse valor infinito de Cristo no coração, nós cantamos, nós oramos. Só por causa de Cristo, se tirasse Cristo, nossas orações não têm mais nenhuma importância. Nós confessamos nossos pecados, nós afirmamos nossa fé, nós sentamos, nós levantamos na hora do louvor ou não, nós nos ajoelhamos, nós nos curvamos em silêncio, nós levantamos nossas mãos ou não, nós podemos cantar ou podemos pular ou não. Tudo isso é adoração, se vier dessa essência interior, que faz Cristo infinitamente mais satisfatório do que tudo que a morte pode tirar, e infinitamente mais satisfatório do que tudo que a vida pode dar. Sem isso, sem essa essência interior, nada externo, numa catedral ou num teatro, com uma música com instrumento ou sem instrumento, cantada alta ou baixa, cantada em Genebra com Calvino, cantada com Lutero, cantada com o apóstolo Paulo, será adoração. Em nenhuma cultura, de nenhum jeito, de nenhuma forma. Nada é adoração se não for como Jesus disse, não é? Tudo será, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, o seu coração não está próximo a mim. Então, quando nós queremos viver uma vida que toda é adoração, nós vamos para esses lugares altos, como Filipenses, para colocar diante de nós o valor infinito de Cristo. Então é isso que Calvino está querendo dizer aqui nas Institutas, quando ele diz: o mestre não quis, na disciplina e cerimônias externas, prescrever em detalhes o que devemos fazer, porque ele previu que isso dependia dos estados, dos tempos e épocas, e ele não considerou uma forma adequada para todas as épocas, todas as culturas, porque ele não ensinou nada especificamente, e porque essas coisas não são necessárias para a salvação, e porque a edificação da igreja deve ser adaptada de várias maneiras aos costumes de cada nação e época. Será apropriado mudar e revogar as práticas tradicionais e estabelecer novas. Quão bom é quando nós deixamos os lugares mais baixos e vamos respirar o ar puro
da definição de adoração do apóstolo Paulo, das páginas da Bíblia. Ou então nós vimos Lutero mais ao seu temperamento. A adoração, o louvor a Deus deve ser livre à mesa, em salas privadas, fluir só da palavra, no andar de baixo, no andar de cima, em casa, no exterior, em todos os lugares, por todas as pessoas, em todos os momentos. Quem lhe disser mais alguma coisa está mentindo, tanto quanto o Papa e o próprio diabo mentem sobre o Evangelho. A coisa mais fácil que tem, e o diabo, por isso talvez Paulo fale tão diretamente assim, a coisa mais fácil que tem é nós sempre, o diabo sempre faz nós perdermos as grandes definições, não é? A definição da adoração interior do apóstolo Paulo em Filipenses, e aí começamos a falar sobre bobagens para nos distrair até morrermos. Se as catedrais da Idade Média eram adequadas ou não para a adoração. É óbvio que o problema da Idade Média não eram as catedrais, elas são lindas. Como um culto fora da palavra, na beira do mar, não é um problema, já que o mar é lindo, não é? E o céu como teto é lindo. O problema nunca está aí. Então qual é o objetivo final da pregação? A essência interior da adoração deve ser o objetivo final da pregação. Toda a pregação só deve existir com esse propósito: mostrar que Cristo é mais valioso do que tudo que a morte nos tira e mais valioso do que tudo que a vida pode dar. E só quando nós desfrutamos Cristo assim, estamos adorando a Deus. A pregação que desperta tal adoração no coração das pessoas é a verdadeira pregação. Qualquer pregação que não visa e não vai nessa direção não é pregar o Evangelho, porque o Evangelho não tem outro objetivo. Então nós devemos nos esforçar pelo Espírito Santo para experimentar tal pregação que também é adoração. Então a pregação que desperta a adoração pelo Espírito deve procurar ser tanto adoração quanto a própria coisa que ela desperta. Ou seja, ao pregar, nós devemos ter Cristo como aquilo que é infinitamente mais satisfatório do que tudo que a morte pode tirar, e infinitamente mais satisfatório do que tudo que a vida pode dar. Portanto, nada da vida pode ser o objeto final da nossa pregação, ou o propósito pelo qual nós pregamos, já que nós pregamos exatamente para que as pessoas vejam que Cristo é infinitamente melhor e mais satisfatório do que qualquer coisa na vida. Pregadores que almejam que as pessoas fiquem maravilhadas com a glória de Cristo na palavra de Deus, devem, óbvio, antes estarem maravilhados com a glória de Cristo na palavra de Deus, porque senão eles não podem. Nós pregamos o tesouro que nós mesmos estamos valorizando, nós proclamamos a pérola de grande valor que tem um valor imenso para nós mesmos, enquanto nós seguramos a pérola, porque a pregação é isso, é pegar essa pérola de grande valor que Cristo é, e levantá-la no alto. Mas enquanto nós estamos querendo que as pessoas vejam essa pérola com admiração e com o valor infinito que ela tem, nós mesmos estamos olhando para essa pérola, não é? E valorizando ela. Então nós estamos adorando a Deus, mesmo quando pregamos. Ao convidar as pessoas para o banquete, nós mesmos estamos participando do banquete. Nós queremos que as pessoas valorizem Cristo, que nós valorizamos. Paulo, tudo que ele escreveu era para que as pessoas valorizassem e desfrutassem de tudo que Cristo é, infinitamente melhor do que tudo que a morte tira e tudo que a vida dá, porque ele experimentava isso. É por isso que ele diz: eu tenho essa expectativa de que eu vou adorar a Cristo com a minha morte, tanto quanto com a minha vida. Porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se semana após semana nós aqui não estivermos maravilhados, valorizando, desfrutando, saboreando, através da pregação da palavra, dos cânticos, da nossa oração, nós somos hipócritas. Isso não tem nada a ver com como externamente aqui na época de Calvino, ou em todas as culturas, as pessoas estão expressando isso externamente. Nós somos hipócritas
e impróprios para esse grande chamado de exultação a Cristo, que é o que a adoração é, que é a razão de todas as pregações, se elas forem bíblicas. As outras pregações, os homens querem ouvir algo que está de acordo com sua concupiscência, com seus desejos, que não estão em Cristo. Pode ser coisas boas, casamento, trabalho, enfim, saúde, pode ser qualquer coisa, amizade, juventude, velhice, pode ser qualquer coisa. Mas elas têm um interesse naquilo como mais satisfatório do que Cristo. Por isso elas acham que a mensagem tem que ser sobre aquelas coisas, e não sobre Cristo e aquelas coisas como meros ecos da beleza infinita dele. De tal maneira que a adoração está se expressando em todas aquelas coisas, mas não está conectada a elas, porque quando a morte tira todas aquelas coisas, Cristo é infinitamente mais satisfatório do que elas. Portanto, eu estava adorando todo o tempo na vida, então a minha morte também é adoração. Então o diabo ele pode falar e fazer exposições bíblicas até certas, não é? Mas o diabo jamais poderia fazer o que a Bíblia chama de pregar. Porque como pregar faz parte da adoração, pregar é desfrutar da beleza de Cristo enquanto você mostra a beleza de Cristo. E você não pode desfrutar, a não ser que você tenha um coração que veja o valor de Cristo, não é? Em outras palavras, o diabo ele nunca vai poder pregar. Pessoas irracionais e emocionais não podem pregar. Se você não tem um conhecimento verdadeiro de Cristo na palavra, todos esses sentimentos que você sente não são adoração, porque não são sobre Cristo, não sobre o Cristo verdadeiro. Ou seja, você não pode nem adorar, nem pregar sem uma revelação correta de Cristo, porque você não pode ter um deleite em Cristo como mais satisfatório do que tudo, a não ser que a palavra de Deus, vista corretamente e aplicada perfeitamente, profundamente em nossos corações pelo Espírito Santo, possa realmente produzir afeições adequadas ao valor infinito de Cristo. Então você não pode olhar para as glórias das Escrituras pelo que elas são. Amar, exultar sobre essas glórias pela verdadeira beleza espiritual que há nessas coisas. A pregação, então, como a adoração, é totalmente peculiar. É um discurso que não se parece com nenhum outro discurso. Nós não estamos ensinando simplesmente algo. Não é? No Novo Testamento, duas palavras gregas que nós traduzimos por evangelização: evangelizo e querusso. Não é? E as duas querem dizer algo que nos dá uma boa visão disso. A primeira fala de quem traz as boas notícias de grande alegria. Por exemplo, não temas, pois eis que vos trago boas novas. Euangelizomai, de grande alegria. É isso, pregar é isso, é trazer novas de grande alegria, você mesmo sentindo a alegria. Os anjos não só trouxeram as novas para aquelas pessoas, eles mesmos estavam exultantes em adoração com o valor de Cristo. Já querusso é o discurso de quem anuncia uma mensagem com a autoridade do rei. Ou seja, por trás das palavras há uma autoridade maior do que a própria pessoa, é óbvio que está falando. Paulo diz assim: é por isso, depois em Romanos 10, 15, como pregarão, a menos que sejam enviados? Como pregarão? Queruxim, se não houver uma autoridade maior que os enviou a fazer. Então você vê que a pregação é isso, é reunir esses dois tipos de discurso, não só ensinar, não é uma conversa, não é uma discussão, não é um debate, não é perguntas e respostas, não é simplesmente curiosidade para saber algo, não é? A pregação é um discurso único, como a adoração a Deus também é. Não porque, você vê, nós estamos usando palavras comuns na pregação, e na adoração, que a pregação também você vê que você está usando elementos comuns, como instrumentos, voz, prédios, que são diferentes em cada lugar, cada cultura e cada época. É o anúncio das melhores notícias em todo o mundo, de uma autoridade infinitamente poderosa e gloriosa, que não está sob a discussão e o debate humano.
E a pregação então esclarece o significado dos textos bíblicos e abre para nós, para que a gente possa ver as belezas da glória de Cristo nas boas novas do Evangelho e sentir o peso da autoridade de Deus, sentir o poder da alegria imensa daquilo que Ele fez em seu Filho e produzir em nós, como ela faz parte, verdadeira adoração. Não há outra coisa que a gente faça aqui. Esse lugar não é um lugar de treinamento de casais, treinamento de jovens, treinamentos para morrer, treinamentos para viver. O Filho de Deus, ele morre bem, não é porque ele tem um treinamento específico para a morte, é porque para mim o morrer é Cristo. É isso que ele aprende. Ele começa a desfrutar Cristo como mais valioso do que tudo que a morte tira. Então ele aprende a morrer. Ele começa a aprender que Cristo é infinitamente mais valioso que o casamento. Portanto, o casamento deve glorificar Cristo. E se o arauto do rei e anunciador dessa notícia não exulta na notícia, ele é um arauto indigno. Se os anjos que proclamaram a alegria do nascimento de Cristo não estivessem supremamente alegres, eles não seriam anjos, seriam demônios, mesmo que eles falassem que o Evangelho é uma boa nova. Mas se eles não estivessem sentindo a alegria, o transbordamento do valor de Cristo, então eles não seriam anjos. O pregador cristão, então, nunca está lidando com um mero conjunto de fatos a serem esclarecidos quando a gente está estudando qualquer outra coisa. Não é isso que nós estamos interessados. Quase sempre quando as pessoas fazem 1000 perguntas, elas estão interessadas em fatos. Aquilo quase não tem nada a ver com o encanto da sua alma com Deus. Ela só é curiosa. E quase sempre são as coisas mais bobas que as pessoas mais se apegam. Mais sem importância, mais externas. A pregação está lidando com uma constelação de glórias a serem amadas, glórias que são manifestas perfeitamente em Cristo, como uma imagem do Pai. Paulo chama de as riquezas insondáveis de Cristo, Efésios 3:8. E o objetivo do pregador é que as pessoas experimentam essas riquezas como um tesouro totalmente satisfatório de que tudo o que o mundo pode dar, a vida, não é? E mais satisfatório do que tudo que a morte pode tirar. Essas riquezas insondáveis. E ele sabe, você sabe que o caminho para a adoração é através da pregação que mostre Cristo pelo que Ele é. E mostra então a nós como a morte pode ser adoração. E como a vida pode ser adoração para nós. E a pregação contínua aqui e em todo lugar deve ser tão somente ir e transformar a exposição em motivos claros para que todos nós, quer vivamos, quer morramos, experimentemos a morte e a vida como adoração a Deus. Ou seja, que experimentemos a morte como lucro, porque nos dá mais de Cristo, que é a coisa mais satisfatória, e a vida, considerar ela como perda, porque nós conhecemos Cristo, e nada que nós tenhamos ou deixemos de ter na vida tira de nós a alegria da adoração, a verdadeira adoração. E quando a gente experimenta isso, então, é uma alegria insuperável. Se a morte não significasse uma comunhão mais próxima, mais profunda, mais doce com Cristo, então eu poderia desejar parar de fazer aniversário e ficar vivo. Não é? E se isso fosse verdade, eu diria que não há nada melhor do que continuar vivo nesse mundo e desfrutar tanto quanto puder do que o mundo tem para dar. Mas é o oposto disso, não é? E não há nada igual em todo o mundo ao que Cristo é e a satisfação final que Ele dá ao coração
ao peso de autoridade que há na palavra de Deus, as riquezas insondáveis de Cristo, os privilégios que é mostrar isso através da pregação. Pregar só é maravilhoso por causa disso. Não há outra coisa que faça a pregação ser algo maravilhoso, não é valer a pena. Então o nosso chamado é a maior vocação que nós podíamos imaginar, sermos verdadeiros adoradores. Quando nós conhecemos o que é a verdadeira essência da adoração, não é? Nós começamos a cada vez mais ir à palavra de Deus, orando, para que cada pregação, cada meditação nossa, nos leve a ver mais dessa beleza, que é a essência da verdadeira adoração. Quando nós desfrutamos, não basta dizer que Jesus é o maior tesouro, ele tem que ser o maior coisa satisfatória, porque você podia ter um grande tesouro, sei lá, uma quantidade grande de dinheiro, mas sua alegria não está exatamente no tesouro, não é? Está no que você pode comprar com ele. Não é isso que Cristo é. Ele não é uma grande pérola que nos dá alegria, porque a gente pode vender a pérola, ficar com muito dinheiro e comprar outras coisas. A própria pérola era a coisa alegre que a pessoa vendeu tudo que tinha para ter. Então não basta você dizer que Cristo é o maior tesouro que existe, se você acha que existe outra coisa que dá mais satisfação ao coração do que Cristo. Então você nunca vai estar adorando a Deus. É por isso que quanto mais nós nos concentramos na verdade sublime, alta, da verdadeira adoração, nós entendemos para que serve cada pregação, cada hino que cantamos, cada oração que fazemos, cada confissão, só tem valor por causa disso, por causa da verdadeira adoração que isso expressa externamente, ao expressar essa essência interior da adoração em nossos corações. É ali que a gente deve estar, é ali que cada sermão deve estar, e qualquer coisa fora disso, não estamos falando sobre o Evangelho, nem sobre a salvação, estamos perdendo tempo. Devemos, como Calvino fez, deixar claro para as pessoas, Jesus não quis na disciplina e cerimônias externas prescrever detalhes a que devemos fazer, porque ele previu que isso dependia do estado de tempos e épocas, e ele não considerou uma forma adequada para todas as épocas, porque ele não ensinou nada especificamente, porque essas coisas não são necessárias para a salvação, e porque a edificação da igreja deve ser adaptada de várias maneiras aos costumes de cada nação e época. Será apropriado, como a vantagem da igreja exige, mudar e revocar nossas práticas tradicionais e estabelecer novas. Ou Martinho Lutero, a adoração e louvor a Deus deve ser livre à mesa, em salas privadas, no andar de baixo, no andar de cima, em casa, no exterior, em todos os lugares, por todas as pessoas, em todos os momentos. Quem lhe disser mais alguma coisa está mentindo, tanto quanto o Papa, com todas as suas invenções, né? E o próprio diabo. Nossas vidas precisam ter essa essência interior da oração, para que a gente possa se levantar nesse lugar, em todos os lugares, expressar com música ou não a verdade de que eu vou glorificar Cristo com a minha morte. Vai ser um culto, vai ser adoração, vai ser exaltação, porque para mim morrer é lucro. A coisa mais valiosa que eu tenho e que dá toda a satisfação da minha alma, eu ganho mais com a morte, não perco. E isso só é verdade porque para mim o viver é Cristo. Ou seja, todas as outras coisas comparadas a Cristo são esterco perto do valor infinito de conhecê-lo. Qualquer pregação, cântico, qualquer expressão externa de adoração que não esteja de acordo com essa definição interna da adoração, não é adoração, não importa como ela se expresse exteriormente. Deus busca os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, e essa é a definição mais clara que você tem do que é adorar a Deus, de tal maneira que transforma a morte em adoração, e a vida também. Vamos ficar de pé, vamos orar.